Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. A todos que estão me ouvindo, eu quero deixar uma rápida mensagem e logo uma oração para a sua vida. E a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem a respeito de perdão. Porque quantos de nós aqui hoje já nos achegamos a Deus pedindo perdão a Deus? Deus me perdoa por isso, Deus me perdoa por aquilo. Quantos de nós já erramos com Deus? Muitos aqui com certeza já erraram com Deus, já pecaram contra Deus e já foram perdoados por Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se assenta no monte quando vê multidões e ele começa a ensinar os seus discípulos. E eu acredito que muitos aqui que estão me ouvindo já ouviu falar das bem-aventuranças, que Jesus ele diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porém, em Mateus 5, versículo 7, ele diz: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Amém? Amém? Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aí eu te pergunto, você tem sido misericordioso com as pessoas que têm errado, que têm pecado contra você, que têm pecado contra a sua vida, que têm feito mal para você? Você tem sido misericordioso? Ou você tem pagado mal com mal? Mateus 18, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus está ali ensinando as pessoas. Mateus 18. E então, em um determinado momento, Pedro se dirige a Jesus e lhe faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz, não até 7, mas 70 vezes 7, e conta uma parábola logo em seguida. O reino dos céus é comparado a um senhor que deseja acertar contas com os seus servos. E aí Jesus diz que na presença desse senhor se achegou um servo que lhe devia uma quantidade enorme de pratas, ou seja, ele tinha uma dívida enorme. E esse servo não tinha com que pagar o seu senhor. Então a ordem foi clara, para que aquele servo, a sua esposa, os seus filhos e tudo quanto ele tinha fosse vendido para que quitasse a dívida. Sabe a reação do servo? A reação do servo é uma reação comum. Ele se prostra e ele implora: Senhor, tem paciência comigo, tem paciência comigo, eu vou quitar a dívida, eu vou pagar. A Bíblia vai dizer que aquele senhor teve compaixão desse servo e perdoou a dívida. E ele pôde sair dali. Ou seja, a dívida foi perdoada. Porque o Senhor teve compaixão daquele servo. E quando ele sai, agora perceba uma coisa, quando ele sai, ele encontra um conservo. Ou seja, alguém que também é servo. Ele encontra um conservo, alguém que também é servo como ele, daquele senhor. E esse conservo dele, ele devia 100 denários. Então ele agarra esse conservo e lhe diz para que lhe pague, me pague. E esse conservo também não tinha condição de pagar ele, assim como ele não tinha condição de pagar o senhor dele. Então esse conservo se prostra e pede paciência e diz que vai quitar essa dívida. Mas diferente do seu senhor, que teve misericórdia, que teve compaixão da vida dele, ele não tem essa compaixão para com seu conservo. E manda jogá-lo na prisão até que ele quite essa dívida. Outros servos que viram isso se entristeceram e foram contar ao senhor dos 2 servos. Então o senhor, que tinha tido compaixão do primeiro servo, que lhe devia uma enorme quantidade de pratas, chamou ele. E chamou ele de mau, chamou ele à sua presença e disse que ele era mau, servo mau. E diz para ele: eu lhe perdoei a sua dívida, você não deveria ter feito o mesmo para com seu conservo?
E sabe o que agora, o que acontece? Mateus 18. Eu vou abrir. Quem quiser acompanhar em outro momento ou agora. Mateus 18. Então o Senhor chamou o servo, versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Sabe o que o último versículo 35, afirma? Jesus afirma: assim também fará meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Quem aqui que está me ouvindo que nunca pecou contra Deus? Que nunca se aproximou de Deus e lhe pediu: Deus, tenha de misericórdia, Deus me perdoa. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora tiveram as suas dívidas canceladas, mas agora, por mais que foram perdoadas, se encontram em uma posição, na mesma posição desse servo que foi perdoado, mas não perdoa os conservos. Perdoe, não até 7 vezes. Perdoe, perdoe, perdoe. Lembre-se de Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Perdoe. E também seja perdoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe. A vontade de Deus é que você ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segundo maior mandamento, dito pelo próprio Senhor Jesus. Amém? E eu queria falar mais uma vez a respeito da vida do Senhor Jesus e a respeito de um versículo. Eu deixei escrito aqui Mateus 6, especificamente no versículo 12. Amém? A Bíblia vai dizer, em outro livro, não no livro de Mateus 6, versículo 12, em outro livro, que também está registrado essa oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Em outro livro da Bíblia, no livro de Lucas, a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos se aproximam do Senhor Jesus e lhe pede que ensinem eles a orarem, assim como João ensinou os próprios discípulos. E aqui no livro de Mateus também está registrado essa oração. Amém? E a maioria que está me ouvindo, acredito que todos conhecem pelo menos um pedacinho da oração do Pai Nosso. Em Mateus 6, versículo 12 especificamente, sabe, se eu pudesse mudar um pouquinho, só de ser, essa aqui não veja ela só como a oração do Pai Nosso, mas veja também como a oração do perdão. Eu diria, na verdade eu digo aos irmãos, veja essa oração do Pai Nosso também como a oração do perdão, porque versículo 12, Mateus 6, versículo 12, vai dizer dessa cidade, vai dizer isso aqui, preste bastante atenção. Mateus 6, versículo 12. Dentro da oração que Jesus ensina, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Se você é alguém que costuma orar a oração do Pai Nosso, que assim ficou conhecida, ou ter essa oração aqui como uma base para outras orações, lembre-se, Mateus 6, versículo 12, está escrito: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E Jesus nos mostra essa relação de receber perdão da parte do Pai. Amém? Com a relação de perdoarmos as pessoas, aqueles que nos devem. Não guarde essas ofensas dentro do seu coração, mas perdoe, perdoe, perdoe sempre que for necessário, porque você também necessita de perdão. Há pessoas que são devedores para você e você necessita perdoar essas pessoas. Sabe por quê? Porque você também um dia foi perdoado e porque você também é um devedor para com Deus. E Deus, ele perdoa. Ele perdoa as nossas dívidas, mas a vontade dele também é que nós venhamos perdoar as dívidas dos nossos conservos. Amém? Que neste dia você que está me ouvindo possa liberar perdão para todas as pessoas que já te machucaram, que já te feriram. Ei, imagina só, nós já pecamos contra Deus e Deus nos perdoou.
Ele pede que perdoemos as pessoas, mas Ele próprio também perdoa, Ele próprio também já perdoou. Quantos e quantas vidas Deus já perdoou? Ele está pedindo algo para você que é possível de ser feito e algo que Ele próprio mesmo faz, Ele perdoa. Amém? E nós devemos perdoar. Eu sei que às vezes não é fácil lidar com certas pessoas. Romanos 14 e Romanos 15, na verdade Romanos 15 especificamente, né, versículo 1, vai dizer que os fortes têm que suportar os fracos. Nem Jesus agradou a si mesmo, irmãos. Ok? Há momentos que é necessário suportar quem é fraco na fé. Se você é alguém que é forte, suporte aqueles que são fracos. Comece a liberar perdão para pessoas que já te feriram ou para pessoas que já te machucaram. Não guarde nada disso em você. Perdoe os seus devedores e seja perdoado por Deus também em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela vida da sua família, dos seus familiares, que essa mensagem possa entrar no seu coração e que possa verdadeiramente surgir efeito na sua vida, na vida das pessoas que te rodeiam. Eu vou orar pela sua vida, ore juntamente comigo, amém? Pai, eu te apresento, Senhor, a vida dessa pessoa, Deus Pai, que entrou nesse vídeo, Deus Pai, a sua família, os seus familiares. Papai, ajuda elas, ó Deus Pai, a perdoar uns aos outros. Ajuda elas, ó Deus Pai, que essa palavra, Senhor, permaneça no coração delas. E que agora, Deus Pai, elas possam orar juntamente comigo. Papai, visita, Senhor, essa pessoa que machucou, essa pessoa que está me ouvindo agora. Papai, que essa pessoa agora, Deus Pai, possa repetir algo semelhante comigo. Deus, eu perdoo. Fale o nome da pessoa. Fale o nome da pessoa agora que você deseja perdoar. E diga o que essa pessoa te causou. E diga que você está perdoando essa pessoa agora e é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ore, libere perdão. Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa, sobre a família, os familiares. Que ela verdadeiramente possa liberar perdão, Deus Pai, aos devedores dela, Deus Pai. E que ela possa ser perdoada também, ser perdoado também pelo Senhor, Deus Pai. Por ter guardado essas ofensas dentro do próprio coração. Que essa pessoa seja perdoada agora, Deus Pai. Seja perdoada agora, Deus Pai. E possa liberar perdão e possa receber perdão da parte do Senhor, Deus Pai. Pelas dívidas dela também, Deus Pai. Porque nós necessitamos também do Teu perdão, Deus Pai. Pai, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo o dia dessa pessoa que está me ouvindo, papai. Amém. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu pretendo continuar gravando vídeos como esses. Mensagens que serão faladas, serão pregadas e logo em seguida uma oração. Se inscreva, amém, nesse canal, para que quando eu postar um vídeo fica mais fácil para você encontrar, amém? Se você achar, sentir no coração que tem que compartilhar essa mensagem com alguém, compartilha, amém? Se você ficou até aqui, dá um like para que outras mensagens também cheguem até você com maior facilidade, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Guarda essa mensagem no teu coração, medita nela e prega ela. É uma mensagem bíblica. Amém? Vou estar colocando aqui na descrição outros vídeos de outros dias, se você quiser assistir. Por mais que foram gravadas são mensagens anteriores a esse, são mensagens que edificam e podem edificar a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida novamente. Amém.